E se a verdadeira prova, tipo aquele grande teste de fogo mesmo que a gente passa, não for aquele que acontece numa sala de exames fria, com um fiscal te olhando e um relógio ali correndo sem parar? É, isso muda tudo. Muda, né? E se a batalha mais brutal for aquela bem silenciosa, sabe? Aquela que é travada todos os dias dentro da nossa própria mente, muito antes de qualquer edital sair ou de um grande projeto começar de fato. Olha, essa é uma perspectiva que altera completamente as regras do jogo. A sociedade, de um modo geral, nos condiciona a focar quase que exclusivamente no lado externo da coisa, sabe? A performance, o diploma, a nota, o cargo, o faturamento. Aham, o troféu no final da corrida. Exato, o troféu. Mas assim, a gente acaba ignorando que a arquitetura que sustenta qualquer um desses resultados é puramente interna, é psicológica. Se a fundação mental é frágil, o edifício inteiro desmorona sobre o próprio peso. Não tem jeito. Nossa, com certeza. E é exatamente com essa reflexão que eu dou as boas-vindas calorosas a todos para mais um encontro do nosso Clube do Livro. Eu tô super animada hoje. O nosso mergulho profundo vai ser numa obra que promete simplesmente desmontar e reconstruir a nossa compreensão sobre disciplina, foco e, claro, aquelas armadilhas na nossa própria mente. É um livro denso, mas muito necessário. Muito. Estamos falando de Mente de Aprovado, do autor Silas Rocha. E, só um recadinho rápido e supernatural para quem nos ouve e gosta de ir direto à fonte original, né? Ler o material de apoio junto com a nossa análise. O texto completinho da obra está lá na página da editora, que é www.meuslivros.net/avocate-luz-editora. É uma excelente referência para quem quiser acompanhar de perto. Sim, fica a dica. Mas, bem, antes da gente desconstruir os argumentos centrais dessa obra, a gente precisa entender um pouco a mente por trás desse método. Você pode situar para quem acompanha o clube qual é a bagagem do Silas Rocha? Tipo, por que a análise dele tem tanta relevância? Com certeza. O que traz uma densidade muito singular a esse livro é que ele não nasce daquelas teorias abstratas, sabe? Aham, de laboratório. Isso, criadas num ambiente isolado. Ele nasce do campo de batalha mesmo. O autor tem uma origem super humilde lá no interior de São Paulo, na cidade de Marília, e desde muito cedo ele precisou meio que decodificar esse sistema de aprovações. Sim, ele começou bem novo, né? Muito novo. Aos 14 anos, ele já enfrentava e vencia o primeiro processo seletivo dele para o Senai. Mas olha, o grande laboratório de observação comportamental dele começou mesmo lá em 2011. Quando ele entrou na polícia, certo. Exatamente quando ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E o detalhe, ele foi aprovado na primeira tentativa. E esse padrão se repetiu, sabe? Ele passou para cabo e, um tempo depois, para sargento. Sempre de primeira, sem nunca registrar nenhuma reprovação nessas etapas. Caramba! O que, se a gente for olhar do ponto de vista estatístico, é uma anomalia absoluta, especialmente nesses concursos que têm uma concorrência gigantesca. É uma anomalia total. E o próprio autor sabia que não se tratava de genialidade nata ou, sei lá, mera sorte. Lá em 2018, quando ele tentou sistematizar o que ele já fazia de forma intuitiva, ele foi aprofundar os estudos em desenvolvimento pessoal e coaching pela SLAC. A Sociedade Latino-Americana de Coaching, né? Isso. E foi ali que as peças se encaixaram. Ao orientar outras pessoas, ele notou um padrão muito universal. A barreira que impediu o sucesso dessa galera raramente era a falta de acesso à informação. Ou a capacidade técnica, imagino. Exato. A barreira era invariavelmente emocional. Então o método que estrutura o livro é meio que a tradução dessa vivência bruta dele, só que otimizada pelas ferramentas de reestruturação cognitiva. Ele basicamente mapeou como o cérebro opera sob extrema pressão. Certo. Vamos desvendar isso. Como é que começa essa jornada de reestruturação? Porque a obra argumenta uma coisa muito interessante, que o processo não começa quando a pessoa vai lá e compra uma apostila ou assina um cursinho online. Começa com um fenômeno interno que ele chama de o chamado. E não é tipo um momento mágico de iluminação. Não tem nada de eufórico nisso. O chamado é, na sua essência, uma crise de incompatibilidade.
É aquele instante em que a realidade atual do indivíduo fica insuportavelmente apertada para o tamanho da ambição dele, sabe? Nossa, que definição forte. Apertada demais. Pois é, não é uma injeção de motivação colorida, é uma insatisfação muito profunda, um desejo silencioso de mudar o status quo. Só que o problema é que, ao aceitar esse chamado, o nosso cérebro humano entra em estado de alerta máximo. É como se ligasse uma sirene lá dentro. Exatamente. A mente percebe essa mudança como uma ameaça à zona de conforto e começa a disparar um monte de mecanismos de defesa. É justamente por isso que tantas pessoas que são super dedicadas simplesmente travam quando sentam na cadeira para executar o trabalho. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, pensa comigo, se a pessoa aceitou o desafio, ela tem o material ali na mesa, ela tem o tempo livre, mas na hora H, na hora de agir, ela congela. O que exatamente está falhando nessa arquitetura mental? O livro fala sobre uma tal de blindagem. Isso, a blindagem mental. Só que quando a gente ouve essa palavra, a imagem que vem na cabeça é logo um muro de concreto, né? Alguém se transformando num robô frio que só executa comandos e não sente nada. O que é fascinante aqui é que o conceito de blindagem que o livro propõe foge totalmente dessa ideia de reprimir as emoções. Não se trata de erguer um muro rígido. Qualquer engenheiro vai te dizer que uma estrutura rígida demais... Ela quebra com impacto, né? Exato, ela racha. A blindagem descrita ali é uma maleabilidade consciente. Ele divide isso num processamento de 3 níveis, que são a consciência, a maturidade e a identidade. Pensa nisso não como levantar uma parede, mas como se você fizesse uma atualização no sistema operacional de um computador. Ah, adorei essa analogia. A consciência é tipo um antivírus. Ele identifica que tem um processo corrompido rodando em segundo plano. É a capacidade de observar a sua própria ansiedade, de ouvir a mente sussurrar que tudo vai dar errado e perceber que esse pensamento é só um evento neural. Não é um fato concreto. É conseguir separar quem está observando do pensamento que está sendo observado. Em vez de dizer assim, eu sou um fracasso. A pessoa pensa, eu estou experimentando um pensamento de que eu sou um fracasso. Perfeitamente. E é justamente essa separação que cria o espaço mental necessário para o segundo nível, que é a maturidade. E olha, no contexto do livro, maturidade não tem nada a ver com a idade biológica da pessoa. Não é sobre ser mais velho. Não. É a capacidade executiva de agir mesmo em desacordo com seu estado emocional ali do momento, é você escolher a consistência do seu compromisso acima daquela flutuação do humor, é sentar para produzir mesmo quando o cérebro está berrando por uma distração rápida. Tá, mas peraí. Preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, rapidinho. Manda. Como é que a gente separa essa maturidade de simplesmente ignorar os limites fisiológicos do nosso próprio corpo? Porque, assim, se a instrução é forçar a mente a trabalhar mesmo quando a pessoa está exausta, em choque ou morrendo de medo, não é exatamente esse tipo de autoimposição brutal que causa o esgotamento extremo, aquele famoso burnout que a própria obra critica depois? É uma ótima pergunta. Onde fica a linha tênue entre essa disciplina madura e uma tortura autoinfligida? Essa é a distinção crucial que separa o amador do profissional no alto rendimento. A maturidade que o Silas descreve não é de jeito nenhum ignorar a biologia. É gerenciar o significado daquele desconforto. Entendi. Tem tipos diferentes de desconforto. Sim, tem o desconforto da preguiça, daquela resistência inicial de começar a tarefa que deve ser superado pela ação, mas tem um desconforto do esgotamento sistêmico que exige repouso absoluto. A maturidade é ter o autoconhecimento necessário para saber qual dos dois está operando no momento. Fazer a leitura correta do próprio corpo. Exato. O que nos leva ao terceiro nível, a identidade. Se a pessoa precisa usar uma força de vontade extrema todos os dias, o sistema vai entrar em colapso. A força de vontade consome muita glicose, é um recurso finito. Acaba rapidinho. Acaba. A verdadeira blindagem só acontece quando o hábito altera a identidade da pessoa. O indivíduo deixa de ser alguém que, está tentando estudar, e passa a se ver como um aprovado em formação. Certo, e eu volto naquela sua analogia do sistema operacional. É como se a pessoa estivesse tentando rodar um software super pesado, tipo horas de foco e estudo,
mas usando um sistema operacional muito antigo. Exatamente. Um sistema que foi programado para acreditar que é incapaz, que não merece passar. Obviamente o computador vai travar, né? Como o exemplo da Marina que ele traz no livro, que aprendeu a separar um dia ruim de estudos da identidade pessoal dela. Ela não é um fracasso porque teve um dia ruim. Ela instalou um novo software antes de exigir o desempenho. É brilhante. Essa mudança de identidade reduz muito o atrito cognitivo. O comportamento de sentar e focar deixa de ser aquela batalha épica diária e passa a ser só o padrão natural de como aquela pessoa funciona no mundo. Fantástico. E se a identidade e essa fundação, o que ataca essa estrutura assim de forma tão sorrateira? A obra dedica uma atenção bem especial a um conceito chamado de cansaço invisível. E eu achei a explicação psicológica para isso um dos pontos mais altos do texto. Ah, sem dúvida. É um dos conceitos mais contraintuitivos e reveladores do livro. O cansaço invisível é aquela exaustão profunda que não tem uma causa física aparente, sabe? A pessoa não correu nenhuma maratona. Não fez esforço braçal nenhum. Na maioria das vezes, passou o dia inteiro sentada de frente para uma tela de computador ou num livro, só que quando chega o final do dia, a sensação é de aniquilação física. E o livro aponta que a raiz desse cansaço é uma mente super ansiosa que tenta o tempo todo viver no futuro ou antecipar ameaças que nem existem. E tem toda uma explicação neurológica para isso, não tem? Tipo, por que só o fato de imaginar um cenário ruim já drena nossa energia biológica de um jeito tão agressivo? Tem sim. A biologia evolutiva explica isso de forma perfeita. O nosso cérebro humano, lá na estrutura mais primitiva dele, não evoluiu para diferenciar uma ameaça física real. Tipo um leão correndo atrás da gente na savana. Isso. Ele não diferencia isso de uma ameaça psicológica imaginária, como a decepção de reprovar numa prova ou ser demitido. Então, quando a mente começa a ruminar esses cenários de fracasso, a amígdala cerebral aciona o alarme de perigo. E aí o corpo é inundado por cortisol e adrenalina, se preparando para lutar ou fugir. O coração dispara, a respiração fica curta. A tensão muscular vai lá ao teto. O indivíduo passa horas num estado de alerta máximo, mas sentado numa cadeira. Isso consome uma quantidade colossal de energia metabólica. Então aquele esgotamento não é invisível. Ele é químico e muito, muito real. Nossa, caramba! Então quando aquele estudante ou aquele profissional passa, sei lá, 12 horas por dia, com a cara enfiada nos relatórios, não tira um único dia de folga, recusa convite dos amigos e fica revisando obsessivamente a mesma coisa... Sim, a sociedade bate palma para isso. Exato. Todo mundo bate palma e chama de disciplina militar, mas a obra sugere que isso pode ser o oposto absoluto da disciplina, né? Que pode ser uma baita autossabotagem disfarçada. O que é fascinante aqui é que, sim, frequentemente é a mais pura autossabotagem. A sabotagem mental ela é incrivelmente sofisticada. Ela quase nunca se apresenta como preguiça. Ela costuma vestir aquelas roupas nobres do perfeccionismo, do excesso de trabalho. Estabelecer metas inatingíveis, tipo focar 12 horas sem pausa, é uma armadilha brilhante do nosso ego. Para nos proteger do julgamento, como assim? Um escudo para o ego? Aprofunda isso pra gente, por favor. Se conectarmos isso ao quadro geral do comportamento humano, a gente descobre que o nosso maior medo não é o trabalho em si, mas o medo de ser insuficiente. De não dar conta. Se alguém cria um plano de estudo super realista de 4 horas por dia, com qualidade, aí a pessoa tenta de verdade e falha. O veredito é muito doloroso. A pessoa pensa, nossa, eu não fui capaz. O ego sofre um golpe direto. Machuca muito mais. Muito mais. Porém, se a pessoa cria uma meta absurda, heróica, que é impossível de sustentar, ela invariavelmente vai falhar também. Só que, nesse caso, a mente tem uma desculpa muito reconfortante. Ela diz, eu só não passei porque é humanamente impossível cumprir essa rotina. Ou eu falhei porque minha meta era grande demais para qualquer um. Exato. A mente prefere o colapso diante de um ideal heróico do que enfrentar a realidade nua e crua dos próprios limites. Sabe, o excesso vira um mecanismo de defesa contra o medo de tentar e descobrir que não é bom o bastante. Olha, isso é profundamente confrontador. O fracasso que já é premeditado por um excesso de ambição irreal. E eu percebo que é justamente por isso que o autor bate tanto na tecla da elaboração de um planejamento que sobreviva ao mundo real, né? Porque no papel,
Naquelas planilhas coloridas e bem formatadas, tudo funciona que é uma beleza. No papel aceita tudo. Exato. Mas planilhas não têm enxaqueca, planilhas não pegam trânsito intenso voltando cansadas para casa, planilhas não precisam lidar com um filho que acordou chorando com febre no meio da madrugada. Precisamente. Um planejamento que não contempla essa margem de erro da vida real é um delírio matemático puro. O livro traz lá pelo capítulo 10 o princípio de que a disciplina sem a gestão da energia não é disciplina, é tortura. Uhum. O corpo não é uma máquina descartável. De jeito nenhum. O corpo humano não é só um suporte de carne para transportar o cérebro até o local da prova ou até a sala de reunião. O cérebro sozinho consome cerca de 20% de toda a energia do nosso corpo. Se o corpo entra em déficit de sono, se você come mal ou não se movimenta, a capacidade cognitiva despenca imediatamente. Atenção, memória, raciocínio lógico, vai tudo para o ralo. Tem um momento da leitura que ilustra isso de um jeito muito cirúrgico. Lembra dos relatos daquele pessoal, como o Rafael e a Juliana, que acreditavam que fazer pausas, dormir bem, era tipo um luxo de quem não quer vencer na vida? Lembro, clássico. Eles trabalhavam e estudavam até a beira da exaustão nervosa. E o resultado óbvio era aquela queda brusca na retenção do que liam, uma irritabilidade extrema e falhas de memória em conceitos super básicos. A virada de chave para eles só acontece quando eles aceitam reduzir a carga horária bruta em troca de presença de qualidade no que estão fazendo. Isso levanta uma questão importante sobre a diferença enorme entre a alocação de tempo e a alocação de atenção. Boa diferença. Estar 4 horas ali com o livro aberto, mas com o celular apitando do lado, a mente fragmentada, o corpo doendo de cansaço, isso gera uma produtividade ilusória. O retorno sobre o tempo que você investiu ali é mínimo. Agora, trocar isso por 2 horas de foco absoluto, com o corpo descansado e o alerta otimizado, não é estudar menos, é estudar melhor. Qualidade sobre quantidade. O livro chama essa capacidade de gerenciar as próprias escolhas diárias de prova mental. A prova oficial mesmo acontece num domingo específico, lá na frente. Mas a prova mental acontece todos os dias, naquelas pequenas decisões, sabe? Decidir honrar a pausa, fechar o Instagram, respeitar o corpo. Então a prova mental é essa vitória diária sobre o auto-engano. E olha, todo esse preparo, essa construção de uma nova identidade, essa economia de energia inteligente, tudo isso converge para um clímax, né? Que é a semana da prova. A véspera do grande evento. É o momento de maior tensão. E existe quase um folclore cultural nosso de que a véspera é um momento do desespero total, de tentar revisar o semestre inteiro em 3 dias, virar noites tomando energético atrás de energético. E a abordagem que a obra sugere vira isso completamente de cabeça para baixo. Vira completamente. E olha, tem muito respaldo científico em teorias de carga cognitiva para apoiar essa visão dele. A orientação do método é que a semana final não serve para acumular novos conteúdos complexos. Não é hora de aprender matéria nova. Não, serve para preservar energia e agilidade mental. Se a mente é bombardeada com um volume caótico de informações de última hora, o estresse que isso gera simplesmente bloqueia o acesso àquelas informações que já estavam lá, bem consolidadas na memória de longo prazo. Nossa, então o estresse tranca a porta do que você já sabia. Tranca a porta. O objetivo da semana final é afinar o instrumento, polir a confiança, descansar o sistema nervoso para a pessoa chegar com clareza de raciocínio na hora H. Tentar aprender um negócio do zero na quinta-feira antes da prova é só mais uma daquelas manifestações de ansiedade e autossabotagem que a gente conversou agora há pouco. É ter a coragem de confiar na fundação que foi construída ao longo dos meses, né? E sabe, tão importante quanto a véspera é o que acontece quando o bendito evento termina, o pós-prosa. A obra descreve uma fase chamada crescer depois da tempestade. E confesso que achei essa uma das partes mais sensíveis e humanas do texto. É muito tocante mesmo. Porque o instinto primário de quem entrega uma prova ou sofre um revés grande no trabalho é a punição pura e simples. É focar exclusivamente no que errou e transformar esse erro numa sentença definitiva sobre o próprio valor como pessoa. O que o Silas propõe aí é a substituição desse julgamento moral por um diagnóstico técnico. O momento posterior à tempestade é onde a verdadeira maturidade emocional se revela, sabe? Se o resultado foi negativo,
A reação instintiva daquele sistema operacional antigo é dizer: ah, eu sou burro. Ou então, isso não é para mim, vou desistir. Sim, o modo vitimismo ataca. Exato, mas a reação do sistema atualizado, que é focado na identidade de alguém que está em constante desenvolvimento, é muito fria e analítica. A pessoa pensa, quais tópicos específicos eu errei aqui? Foi falta de conhecimento técnico da matéria ou eu administrei mal o tempo da prova? O que eu preciso ajustar para o próximo ciclo? O fracasso deixa de ser uma tatuagem na alma, né? Perfeito! Deixa de ser uma tatuagem e passa a ser só um feedback de calibração. É pura coleta de dados, sem drama. Nossa, essa mudança de perspectiva liberta um peso gigante das costas. E a obra também destrói outro mito que eu adoro debater, que é o mito do herói solitário. A nossa cultura idolatra muito a imagem daquele guerreiro que venceu o mundo inteiramente sozinho, trancado num quarto, lutando contra tudo e contra todos sem a ajuda de ninguém. Esse mito da força solitária não é só falso, ele é altamente perigoso. O isolamento extremo agrava aquele cansaço invisível e aumenta demais a paranoia mental. A construção de uma rede de apoio que o livro defende não significa que outras pessoas vão ler os livros por você ou fazer a sua parte do trabalho. Claro que não. A rede de apoio é ambiental. É o parceiro ou a parceira que entende que a sua ausência no jantar de sábado tem um propósito maior. É você ter humildade de verbalizar que o dia está difícil em vez de ficar fingindo uma invulnerabilidade o tempo inteiro. A nossa regulação emocional funciona infinitamente melhor em comunidade do que no isolamento. Então, o que tudo isso significa na prática, para quem está ouvindo a gente agora e talvez não esteja estudando para concurso nenhum? Se a gente tirar as palavras concurso e edital dessa equação, como é que a gente transfere toda essa bagagem para outras esferas da vida? Porque, sinceramente, a sensação que eu tive lendo é que estamos falando de um manual de sobrevivência psicológica, não só um guia de estudos. É exatamente isso. E se conectarmos isso ao quadro geral do mundo corporativo, por exemplo, o impacto é imediato na forma como a gente entende resiliência e liderança hoje em dia. Tem uma distorção muito perigosa nas empresas de que o profissional resiliente é aquele que absorve cargas infinitas de estresse sem nunca reclamar. O famoso funcionário veste a camisa que aguenta tudo calado. Até que um belo dia ele sofre um colapso e entra em burnout. A verdadeira resiliência, sob essa ótica de inteligência emocional do livro, é a velocidade e a qualidade da sua recuperação. É um líder que cria um planejamento de projeto que já inclui margens de segurança, porque ele é maduro o suficiente para saber que imprevistos acontecem. O Pado senta e realiza um diagnóstico técnico sem destruir a identidade profissional dos colegas. O fracasso vira diagnóstico quando tem maturidade envolvida. Exatamente. E nas relações interpessoais isso também ressoa de um jeito muito forte. Ter a humildade de assumir a sua vulnerabilidade diante da sua família, de pedir ajuda quando precisa, de comunicar limites saudáveis. E comunicar limite não é ato de fraqueza, né? Ou rebeldia. É o mais puro ato de maturidade. Fraqueza, ironicamente, é tentar carregar o peso do mundo nas costas em silêncio só para manter uma imagem de perfeição. Uma imagem que cedo ou tarde vai fraturar. Precisamente. E olha, isso sintetiza com perfeição a tese central do Mente de Aprovado. A aprovação definitiva em qualquer área da vida nunca é externa. A sociedade pode até emitir o certificado, pode publicar seu nome no diário oficial ou te dar a promoção lá na empresa. Mas isso é só o reflexo, né? É só o reflexo retroativo de uma metamorfose que aconteceu no escuro. Aconteceu durante aqueles dias de tédio, de dúvida, de muito cansaço. A prova lá fora mensura o conhecimento técnico momentâneo, mas a qualidade do seu processo diário mensura em quem você se transformou para conseguir suportar aquele conhecimento. Uau! E se transformar em alguém que simplesmente não desiste de si mesmo diante das falhas, que não usa o perfeccionismo como desculpa chique para não tentar, isso inegavelmente é a vitória mais duradoura possível. Olha, foi uma análise excepcional, repleta de conexões que vão, assim, muito além de uma sala de aula. Quero agradecer demais a atenção e a companhia de cada um de vocês que estiveram conosco em mais este Clube do Livro. Foi um prazer enorme.
E claro, como um lembrete super natural para quem busca aprofundar essas ferramentas de gestão mental na prática, o texto integral de Mente de Aprovado, com todos os detalhes do método do Silas Rocha, está bem acessível como material de apoio lá no portal da editora. É só acessar www.meuslivros.net/avassoc-luz-editora. É um recurso valiosíssimo para quem está a fim de investir na própria infraestrutura psicológica, viu? Vale muito a pena. E, para encerrarmos o nosso mergulho profundo de hoje, eu queria deixar uma última reflexão para a galera levar para a semana. Nós desconstruímos muito aqui aquela ideia da autossabotagem e de como o nosso maior adversário muitas vezes coabita a nossa própria mente, só que camuflado de ambição irreal ou de medo do julgamento alheio. A provocação final é a seguinte: sabendo que a nossa mente acredita em tudo aquilo que é repetido para ela com intensidade, qual é a pequena, mas muito firme alteração no seu próprio diálogo interno que pode ser implementada ainda hoje para transformar esse sabotador que mora aí dentro no seu principal aliado estratégico? Nossa, uma reflexão cirúrgica para fechar com chave de ouro. Que a gente consiga observar os nossos processos com mais gentileza e clareza e que todo mundo saia desse encontro com a fundação mental um pouquinho mais sólida, né? Prontos para essa prova invisível que a gente enfrenta todo santo dia. É isso aí. Continuemos firmes nas nossas próprias construções, seja qual for a natureza do desafio, do edital ou do projeto que a gente tem pela frente. Um abraço gigante para todos os nossos ouvintes, muita lucidez na jornada de vocês e até o nosso próximo encontro.